Até quando? Se você já passou por alguma situação difícil na sua vida, você certamente já perguntou isso para Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que enfrentar essa batalha? Até quando eu vou esperar a promessa se cumprir? Davi orou e disse: Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Jó disse: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Diante das profecias da eminente destruição de Israel, Jeremias clamou: Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para tua bainha, descansa, aquieta-te. E até mesmo os religiosos incrédulos perguntaram a Jesus: Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente: Até quando? Essa é uma oração comum. E não que tenha algo de errado com ela, porque a nossa mente humana limitada é incapaz de compreender o tempo de Deus e a maneira dele de agir. A questão é: e quando é Deus quem faz essa pergunta? Deus perguntou a Faraó: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deus perguntou a Moisés: Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus perguntou por meio do profeta Jeremias: Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Lava o teu coração da malícia, Jerusalém, para que seja salvo. E o próprio Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Existe um clamor no coração de Deus para que o nosso coração se volte totalmente para Ele. Está escrito que nos últimos dias o Senhor enviaria o espírito de Elias para converter os corações. Elias foi o profeta que confrontou o povo de Israel, dizendo: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo nada respondeu. Outras versões dizem: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Na Bíblia judaica diz: Por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás entre duas posições? Em outras palavras, é melhor ser honesto na sua rejeição a Deus do que ser fake na sua devoção a Ele. Do mesmo jeito que o povo de Israel precisava tomar uma decisão, hoje nós também precisamos. Se você vai servir a Deus, sirva-o. Se você vai servir o mundo, sirva o mundo, mas não fique em cima do mundo. O problema não é a pessoa que despreza Deus, mas a que diz que ama a Deus, posta nos stories versículos, mas só dedica tempo a Deus quando está com vontade, quando sente que precisa, como se Deus fosse uma pílula que você toma de tempos em tempos para alguma dor específica, e não reconhece que está viciado em outros amores. O problema é dizer que crê em Deus com a boca, mas o seu bolso está dizendo que você não confia nele, porque você nega o dízimo, você nunca semeia. O problema é dizer que lê a Bíblia quando na verdade está com a mente cheia de ideologias e doutrinas que contradizem a própria Bíblia. O problema não é o ateu que diz eu não creio em Deus, mas o crente que está na igreja todo domingo, mas se prostitui na semana. O problema é viver em cima do muro, aparentando uma vida santa e vivendo no pecado. Tome uma decisão. Hoje o Senhor nos pergunta: até quando? Até quando você vai viver dividido entre dois amores? Até quando você vai permanecer incrédulo? Até quando a sua mente vai estar cheia de iniquidade? Até quando você se apegará ao seu orgulho? Até quando você vai ficar entre duas opiniões, dois pensamentos, duas posições? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Hoje é dia em que o Senhor nos pergunta: qual será a nossa resposta?